Sem mimimi, sem edição. Fazia tempo que eu não fazia essas aberturas. E aqui, em Ben Yosef Madraça, me pareceu um bom lugar para falar sobre deixe de ser um arrogante nas suas conversas. É justamente isso. Você deve perceber não somente nos outros, mas se você tem um nível interno de autoconsciência e autoconhecimento, talvez você já se pegou nessas situações onde você faz questão de sempre deixar claro as suas opiniões, a maneira como você pensa, a maneira como você acha que o mundo deve ser e até certo ponto até mesmo tentando convencer as pessoas de que as suas ideias são as corretas, de que as suas ideias são as melhores e de como o mundo talvez seria um lugar melhor se as pessoas pensassem como você. Isso tem um nome, isso se chama arrogância. As nossas conversas, de maneira geral, contêm pouca escuta e muita fala. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você pode se pegar nessa situação onde você realmente não está escutando o que as outras pessoas estão dizendo e somente esperando o momento para você ir e colocar a sua perspectiva sobre aquele determinado tópico que está sendo discutido naquele momento. Não à toa, meu amigo, nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque você vai aprender muito mais ao ouvir as pessoas do que falar o que você acredita ser o correto. E é justamente nesse momento que você pode se deparar nessas dinâmicas de conversa onde você não se conecta com as mulheres, porque você não as escuta, você não as ouve. E eu não estou dizendo aqui que você deve ser um escutador, um ouvinte passivo, onde você somente absorve a informação e não faz nada com aquilo. O que muitos na comunidade pode dizer que se chama um absorvente emocional. Não, você não deve ser um absorvente emocional e é por isso que você deve ter uma escuta ativa. E quando você tem uma escuta ativa, você começa muitas vezes até mesmo questionar e dar valor para o que está sendo dito do lado da mulher. Por exemplo, ao invés de simplesmente dizer como você acredita que as coisas devem ser ou discorrer como a perspectiva da outra pessoa pode estar errada, por que não começar a questioná-la? Ela pode simplesmente soltar uma sinfonia de ideias e você diz algo do tipo: mas você não acha que isso tipo de coisa não se aplicaria nessa determinada situação? Mas você não acha que podem haver nuances a respeito do que você está falando? Mas você não acredita que talvez a sua perspectiva possa vir de um lugar porque a sua vida te fez isso, você teve certas experiências e te leva a pensar do jeito que você pensa hoje? Desta maneira você vai começar a ter conversas muito mais interessantes, você vai começar a entender os reais valores da bela donzela, os reais desafios que ela passou, ao invés de ser esse cara arrogante que quer ficar impressionando ela com o seu conhecimento sobre as coisas que você fez, sobre aquilo que você é, quando na verdade, meu amigo, o segredo para criar conexões verdadeiras com as belas donzelas é você fazê-las se sentir entendidas, é você sentir que você tem essa empatia de conhecer e interiorizar aquilo que ela pode ter passado na vida dela e mostrar para ela que você realmente entende. No final das contas, essa é a diferença do cara que vai se conectar com as mulheres e daquele cara que as mulheres, depois de um date, uma semana, um mês, 2 meses, não se interessam mais e criam até mesmo ranço a respeito dele, porque ela não se sente entendida, ela sente que ela não consegue se conectar com esse cara, ela sente que ela não tem essa sintonia com você. Deixe essa mentalidade arrogante de querer sempre deixar claro as suas opiniões e suas perspectivas e tentar convencer as outras pessoas de que você é o dono da razão e que a sua verdade é mais valiosa do que as outras que possam existir por aí, e tente se conectar, questione, entenda quais são os valores, entenda o que aquela pessoa passou e no final das contas, valide-a por isso. Se ela chega pra você e fala: olha só, eu tive uma situação com uma amiga minha e acabei me sentindo chateada porque eu não acredito que essa é a maneira certa que amigas devem se comportar umas com as outras.
Nesse momento você pode falar, olha só que interessante, que você tem essa consciência sobre as suas amizades, que você tem essa conexão com as suas amigas, e isso não seria algo que você faria com as suas amigas. Eu acho muito legal isso, quando as pessoas têm esse comportamento umas com as outras. Eu tenho esse comportamento com meus amigos, eu aprecio quem tem esse comportamento com os seus amigos e com as suas conexões. Boom! A partir desse momento você acabou de validá-la, você acabou de dar crédito para algo que é inerente a si mesma, que é a sua própria personalidade. Essa é a maneira como você vai se conectar com as mulheres. Não seja arrogante, se conecte, questione, valide e o resto, meu amigo, vai vir naturalmente. Diretamente de Marrocos, Marrakech, neste incrível lugar, lindo. Essa aqui era uma escola de 1562, imagina, há quase 500 anos atrás, crianças do norte da África inteira vinham aqui e passavam cerca de 2 anos estudando o Alcorão e entendendo a religião para voltar às suas tribos, às suas cidades e passar este conhecimento de volta para aquelas pessoas que necessitavam algum tipo de fé, algum tipo de crença para se sentir melhor consigo mesmo e com a sua vida. Um lugar cheio de história, um lugar cheio de beleza arquitetônica que não poderia ser diferente para eu soltar essa sinfonia de ideias aqui em Ben Youssef, Marrakech. Por aqui os deixo sem mimimi.